galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, bem-vindos à nossa cobertura de provas da Medway. Meu nome é José Roberto, eu sou professor de Clínica Médica e hoje a gente vai começar com as nossas apostas. E eu, como professor de Clínica Médica, não diferente disso, vou dar aula para vocês de Clínica Médica. Então hoje a gente vai falar da prova de Clínica do ENARI. E aí, como que é essa prova de Clínica Médica do ENARI? Bom, nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022, as questões foram bem diretas, os casos clínicos foram muito sucintos e cobrando muito sobre conceitos das doenças, etiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, o que é melhor, o que é pior, e coisas bem pontuais. E o que a gente acha que vale a pena, então, você revisar com um pouco mais de calma aí para a sua prova do ENARI? Então a gente separou os top 5 temas aqui para vocês. Taquiarritmias, distúrbios do equilíbrio ácido-base, abuso de substância, tireoide e artrites. Cabe a ressalva aqui que síndrome metabólica com foco em dislipidemia também é um tema interessante para revisar, mas a gente acha que esse daqui vão ser mais proveitosos para vocês. Então bora falar sobre taquiarritmia como primeiro tema, é o que mais caiu aí para a gente não errar, não podemos ir para a prova sem saber isso. Lembrando aqui para vocês o nosso fluxograma para a gente fazer o diagnóstico das arritmias. Então, vou dar uma breve passada com vocês. A presença de taquicardia, então, frequência acima de 100. Eu vou olhar se tem onda P, sim ou não. Se tiver onda P, vamos olhar o eixo dela, se ele é positivo em D1, D2 e AVF. Se sim, é uma taquicardia sinusal. Uma onda P para cada QRS. Se tiver onda P, mas ela não for sinusal,
eu estou de frente a uma taquicardia uni ou multifocal, ok? A gente vai ter que avaliar a presença de onda F, aquela onda F de serrote, que se houver é um flutter, se não houver, próximo passo é avaliar se o ritmo ele é regular ou irregular. Se for um ritmo irregular, a primeira coisa que eu tenho que pensar é fibrilação atrial, em que eu posso ter aquelas ondinhas F de oscilação da linha de base também. Caso não, dá uma reavaliada, vê se o QRS realmente ele é estreito, e estreito eu estou falando abaixo de 120 milissegundos de duração. Se ainda assim for estreito, a gente está nas TAC supra, que eu vou comentar daqui a pouquinho, se não, provavelmente, em 80% das vezes, é um ataque ventricular, ou uma supra com aberrância. Bateu o olho, dá o diagnóstico. Então, vamos lá. QRS estreito, taquicárdico, ritmo irregular, ausência de onda P. Então, estou de frente do quê? De uma fibrilação atrial. Então, não tem onda P, tá? Não dá para falar nada de onda P em lugar algum. O QRS é estreito e o RR ele é irregular. Ora mais curto, ora mais distante. Fibrilação atrial aí. Como já caiu aqui, flutter, galera. Deem uma olhada com calma. Flutter, então, taquicardia, ritmo regular, presença de onda F. E quando você vai dar uma olhada aqui com calma, você repara que a frequência ventricular ela é de 150. Olha só a distância entre um QRS e outro. Viu uma frequência ventricular de 150? Pum, tem que acender aí que pode ser um flutter. Dá uma olhadinha aqui que a frequência atrial ela é de 300, tá? Tem uma onda F aqui, outra onda F aqui. Então, 300. São duas ondas F para uma onda, um QRS. Então, aí a gente acaba tendo um flutter aí clássico também. Caso eu tenha uma taquicardia que não tem onda P, não tem F de flutter, o RR ele é regular e ele não é realmente uma taquicardia de complexo QRS alargado, eu estou de frente de uma TAC supra. Dentre as TAC supras, a mais comum, o protótipo de TAC supra é a taquicardia por reentrada nodal, em que eu vou ter um circuito de reentrada com uma via rápida e uma via lenta dentro do nó AV do paciente. E aí eu posso ter uma taquicardia em que vai estar despolarizando o átrio ao mesmo tempo que o ventrículo, que ele vai acabar despolarizando o átrio de baixo para cima e o ventrículo de cima para baixo, quase que simultaneamente. Então aqui eu vou ter um pseudo R aqui em V1 e às vezes eu posso ter aqui um pseudo S, como vocês podem ver aqui no AVF, na parede inferior. Taquicardia por reentrada nodal resolve com adenosina. Taquicardia atrial multifocal, em que eu vou ter uma taquicardia, eu vou ter onda P, porém ela não vai ser positiva em D1, D2 e AVF, e ela também terá morfologias diferentes. Quando eu tenho 3 ou mais morfologias, é uma taque atrial multifocal. Então notem aqui uma onda P que vai ter várias morfologias diferentes. Ora ela está maior, ora ela está negativa, ora ela está mais larga, ora ela está normal. Então aqui a gente vai ter taquicardia atrial multifocal, a taquicardia do DPOC. Aqui, a gente já indo mais adiante, olha para o QRS. QRS é alargado, maior do que 120 milissegundos. Caso eu tenha uma taquicardia nesse contexto, o que eu tenho que pensar? Em taquicardia ventricular. 80% das vezes você vai acertar. E a conduta no paciente quando estiver instável é básico, né? É cardioversão elétrica sincronizada. Mas primeiro, vamos relembrar os critérios de instabilidade. Primeiro, hipotensão, determinado por uma pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio. Alteração do nível de consciência. Uma dor torácica com características isquêmicas. Sinais de insuficiência cardíaca aguda. Então, o paciente fica com turgência jugular, crepitando, descompensado pela arritmia e sinais de choque ou de hipoperfusão tecidual. Básico. Então, algum desses critérios de instabilidade, cardioversão elétrica sincronizada. E aí, uma dica aqui só de quantos joules a gente vai deixar. QRS estreito e regular, exemplo, flutter, começa com 50 a 100 joules. QRS estreito e irregular, exemplo, FA, já pode ir de 120 ou já começar até mesmo com 200 joules também.
QRS largo e irregular, TAC ventricular, 100 joules. QRS largo e irregular, não vou cardioverter, eu vou desfibrilar, porque ou isso aqui é uma TAC ventricular polimórfica, como um torsades, ou é uma FV, e aí no caso eu vou desfibrilar. Lembrando que, exceto nessa situação, eu sempre vou sincronizar, exceto na TV polimórfica, que eu vou desfibrilar. Até porque o aparelho não consegue sincronizar. Se for uma TAC supra, eu posso tentar adenosina antes de considerar uma cardioversão, tá? Mas evitar no paciente instável, tá? Para não ter briga, instável é cardioversão, beleza? E para fechar, nos pacientes estáveis, então, paciente estável, chega lá, TAC supra, primeiro passo, manobra vagal. Mas não é qualquer uma, é manobra vagal modificada, que é aquela que o paciente assopra uma seringa, fica sentado, 10 a 15 segundos depois, deita o paciente e eleva os membros. Existem outras opções, como compressão de globo ocular, massagem no seio carotídeo, mas o mais indicado é a manobra de Valsalva modificada. Além disso, se ele não reverter, posso fazer adenosina 6 mg. Se não responder, eu dobro a dose para 12 mg. E se não responder, eu mantenho ainda em 12 mg. Mas se não respondeu com 12, não vai responder provavelmente na terceira dosagem. Se for uma TAC ventricular, a primeira conduta, se ele estiver estável, é fazer amiodarona, tá bom? Caso vocês vejam numa prova, não estaria errado você fazer adenosina na TAC ventricular. Por quê? Eu sempre comento com vocês, 80% das vezes que eu vejo uma TAC de QRS largo, ela é ventricular. Mas os outros 20% pode ser uma TAC supra. Por isso, pode ser que saia com adenosina, tá? Então fica aí como uma opção para se tentar. Se for um torsades estável, sulfato de magnésio, e FI flutter, tendência aí maior, controlar a frequência ou o ritmo depois em segundo lugar e lembrar da anticoagulação. Lembrar do mais ou menos do que 48 horas. E se eu tenho eco esofágico, sim ou não. Agora falando do segundo tema, distúrbios do equilíbrio ácido-base. Então, primeiro relembrando os valores de normalidade. O pH que vai variar de 7,35 a 7,45, o PCA2 de 35 a 45, bicarbonato 22 a 26 e o Base-Excess de -2 a +2. Então o primeiro passo é identificar qual distúrbio que eu estou de frente. Então, eu estou de frente de uma acidemia ou uma alcalemia? E o que vai me definir é o pH. O pH está menor do que 7,35, é uma acidemia. E ela pode ser decorrente de uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória. Uma alcalemia, se o pH for acima de 7,45, sendo ou uma alcalose metabólica ou uma alcalose respiratória. Como que eu vou saber, então? Primeiro passo, defino se é uma alcalemia ou uma acidemia. Depois eu vou ver o que justifica. Quando a gente tem uma falta, uma queda do bicarbonato, eu vou ter o quê? Uma acidose metabólica. Se eu tiver um aumento do bicarbonato, eu vou ter uma alcalose metabólica. Isso nos distúrbios simples, puros. Se eu tiver um aumento do CO2, eu vou ter uma acidose respiratória. E se eu tiver uma queda do CO2, eu vou ter uma alcalose respiratória. E tudo isso porque a gente tem uma relação direta no pH com o bicarbonato e o gás carbônico. Depois disso, fechei qual que é o diagnóstico principal, eu tenho que ver se tem algum outro distúrbio concomitante ou não, se esse distúrbio está compensado ou não. E, obviamente, que o que mais cai numa prova de residência é a acidose metabólica, que é o distúrbio mais comum do nosso dia a dia, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, a conta para a gente ver se o PCO2 esperado está adequado ou não é a seguinte, na acidose metabólica. 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, e esse resultado pode variar para mais ou para menos 2 do que o resultado final. Então, vamos supor que isso aqui deu 10, então o range aí do PCO2 vai para 12 ou para 8, por exemplo, ok? Caso o PCO2 esteja na gaso acima do PCO2 esperado, eu vou ter uma acidose respiratória concomitante. Então, eu vou ter uma acidose mista, respiratória com metabólica. Se o PCO2 for abaixo do esperado, eu vou ter uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória concomitante, porque foi uma resposta exacerbada do organismo. E se for dentro do PCO2 esperado,
e vou ter uma acidose metabólica pura compensada. Distúrbio único. O próximo passo é a gente calcular o anion gap. Lembrando que o anion gap é a soma de diversos ânions aí que a gente tem no nosso organismo. E a gente vai calcular quando tiver a presença de uma acidose metabólica. Como que eu vou calcular, então, o anion gap? Eu vou pegar e vou fazer uma conta com o sódio menos a soma de bicarbonato com cloro. Essa soma aqui, né, do bicarbonato com cloro subtraindo do sódio, vai ter um valor de referência da normalidade entre 8 a 12. Se eu tiver um anion gap, né, aumentado, vai ser uma acidose metabólica com anion gap aumentado, acima de 12, eu tenho algumas causas. Se for uma acidose metabólica com anion gap abaixo de 12, eu vou chamá-la de hiperclorêmica, vou ter outras causas também. E o anion gap aumentado significa o quê? Eu estou tendo uma produção de um novo ânion que não foi mensurado. Então, no caso aqui da acidose metabólica de anion gap elevado, tem algum outro ácido no organismo. Seja, então, o lactato, que é um outro ácido que não é o normal do nosso organismo, cetoacidose diabética, intoxicação exógena, por exemplo, por salicilatos, uremia. Então, aí eu tenho uma outra causa. Já as acidoses metabólicas com anion gap normal, e aí eu vou ter decorrente de uma perda do bicarbonato com acúmulo de cloro. E aí por isso que ela fica hiperclorêmica. Exemplos clássicos, né? Acidose tubular renal, diarreia, hiperidratação com soro fisiológico, porque ele não tem só sódio, é cloreto de sódio. Então para cada sódio tem um de cloro. Então eu posso ter um excesso de cloro e aí eu posso ter uma perda de bicarbonato, fazendo uma acidose com anion gap normal. Aqui fica então a nossa decorebinha para lembrar. Primeiro, bateu o olho, pH está menor do que 7,35, vamos ver se ela é metabólica ou respiratória. Se for metabólica, eu espero que o bicarbonato esteja abaixo de 22. Tem uma acidose metabólica, próximo passo é lembrar do anion gap. Calcula o anion gap. Sódio menos bicarbonato com cloro. Deu aumentado, anion gap maior do que 12, lembrar das principais causas. Intoxicação por álcool, AS, cetoacidose, acidose lática, né? Uma causa de acidose lática é sepse e choque, por exemplo. Se eu tiver, então, uma acidose metabólica com anion gap normal, tá? Abaixo de 12, aí diarreia, hiperidratação com soro físio, acidose tubular renal. Ponto, fechamos a acidose metabólica. Vamos comentar agora dos outros distúrbios. pH menor do que 7,35, acidemia. E essa acidemia é decorrente de um acúmulo de PCO2, de gás carbônico. Então eu vou ter um PCO2 elevado. Então uma acidose do tipo respiratória. Se está tendo uma acidose respiratória, que é um gás que é super difundível, é porque o paciente não está ventilando. Porque a partir do momento que o CO2 está no sangue, chega no pulmão, ele já sai para a circulação do ar ambiente. Então, se não estou conseguindo lavar o CO2, é um problema de hipoventilação. E é lembrar de DPOC, medicações que são depressoras do sistema nervoso central, como, por exemplo, benzodiazepínico, e AVC, que pode afetar o centro de respiração. pH maior do que 7,35. Vamos ver. É uma alcalose. Essa alcalose ela é decorrente do acúmulo de bicarbonato ou que eu estou lavando muito PCO2, então eu estou tendo uma perda de gás carbônico. Se for por um acúmulo de bicarbonato, tenho que pensar em algumas causas, como, por exemplo, um hiperaldo primário, posso ter aí alguma outra perda de ácidos, então vômitos, onde eu perco ácido clorídrico, por exemplo, ou uso de diuréticos também, porque ele acaba fazendo uma alcalose metabólica de contração. E o PCO2 reduzido, né, eu vou ter uma hiperventilação. Então, embolia pulmonar, uma crise de asma, uma crise de ansiedade, um quadro gestacional podem dar hiperventilação e podem gerar uma alcalose metabólica. Fechamos aqui o feijão com arroz, que vocês têm que lembrar disso. Vamos comentar agora de abuso de substâncias, porque é um tema recorrente na prova. Relembrando o questionário CAGE para abuso de álcool. Então, o CAGE, o primeiro é de cut down. Você já tentou parar alguma vez a ingestão de bebida alcoólica, por exemplo? Ou você se sentiu que deveria parar, mas não chegou a parar, por exemplo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o annoyed. Alguém já te incomodou? Você fica aborrecido quando criticam o seu modo de beber?
A terceira é guilty, culpa. Você tem sentimento de culpa quando você bebe ou pela sua maneira de beber? E o E é de eye opener, que é quando você já emenda uma ressaca na outra. Então, costuma beber de manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? Se sim, se você tiver essas respostas aqui, você provavelmente tem um problema com alcoolismo. Então, essas aqui, o questionário CAGE, Cut Down, Annoyed, Guilty ou Eye Opener, a interpretação é que se a gente tiver 2 ou mais pontos nesse questionário, sim, temos aí um teste positivo nesse rastreio para alcoolismo e sim, a gente acaba tendo, dessa forma, uma boa sensibilidade para o abuso de álcool. Vamos falar agora de transtornos do uso do álcool, né? Então, que é quando a gente tem um padrão problemático desse uso que vai ter um comprometimento, seja da saúde ou social daquele paciente. E pode ser manifestado por alguns distúrbios que a gente tem classificado no DSM-5, tá bom? Mas não vamos passar muito aí. Mas, de qualquer forma, frequentemente aparece com tolerância e abstinência. Então, ele precisa de doses cada vez maiores de álcool para atingir o efeito desejado e, quando ele fica na ausência da medicação, pode apresentar abstinência. E esses fenômenos aqui, em especial de abstinência, pode ocorrer durante o período de 12 meses após aí a gente ter até cessado. E de tratamento, gente, a gente vai ter, obviamente, a intervenção psicossocial e tudo mais, mas de terapia farmacológica, que é o que mais importa para a gente numa prova de residência, é terapia de primeira linha, o naltrexona. A naltrexona é um antagonista de opioide que vai funcionar tirando o prazer do uso do álcool. Tá? Não vai ser nada trágico, vai só tirar o prazer do uso do álcool. É a droga de primeira escolha. Além disso, temos uma outra droga de primeira linha, que é o acamprosato. O acamprosato é um análogo do GABA e também vai acabar atenuando a síndrome de abstinência e isso vai facilitar o paciente a tolerar melhor aí esse período sem o abuso do álcool. Já medicações de segunda linha, sim, é aquela lá que você está querendo saber, o disulfiram. O disulfiram, que é aquela medicação que é um inibidor da aldeído desidrogenase, que vai gerar aí aquela síndrome de paciente, ao ingerir o álcool, vai acabar sentindo que vai morrer. Porque ele vai fazer um acúmulo de acetaldeído e vai ter efeitos desagradáveis. Isso aqui é totalmente um eufemismo. O paciente passa mal, tem paciente que pode chegar a quase óbito, ou até mesmo ao óbito, se continuar bebendo usando o disulfiram. Por isso que ele é de segunda linha, porque ele tem efeitos muito desagradáveis, tá bom? Desde rubor facial, náusea, vômito, palpitações, mas pode ter desmaios, convulsões e até mesmo coma. E agora, com outras complicações relacionadas ao uso crônico do álcool, que vale a pena a gente comentar, são 3, né? Tem o Wernicke-Korsakoff, o delirium tremens e a síndrome de abstinência alcoólica. Então, depois que o usuário fica por grandes períodos de tempo com grandes quantidades de álcool ingeridas, ele vai evoluir com algum grau de desnutrição crônica e uma toxicidade também gastrointestinal. Isso pode levar à deficiência de tiamina, que é uma vitamina do complexo B, a vitamina B1. E essa deficiência de tiamina é o gatilho para a encefalopatia de Wernicke, que é um transtorno agudo, tá? Que é composto pela tríade de ataxia, que é aquela dificuldade de marcha, confusão mental, e em especial que o paciente ele acaba confabulando, cria uma história toda cheia de coisas, e anormalidades da motricidade ocular extrínseca. Então essa é a tríade que a gente tem da encefalopatia de Wernicke. E temos também a síndrome de Korsakoff, que é um transtorno crônico, que aí já é uma amnésia retrógrada e anterógrada com confabulação. E em relação à síndrome de abstinência alcoólica, a gente vai utilizar o score canadense, o COR-AR, então, onde eu vou graduar a gravidade e, de acordo com a gravidade, eu vou guiar o meu tratamento, seja ele ambulatorial ou não, e a intensidade desse tratamento. Então, eu posso ter uma síndrome de abstinência leve, que o score vai ser de 0 a 9 pontos, moderada de 10 a 18 e grave acima de 18 pontos. E aí isso vai me guiar qual que é a frequência que eu vou ter que reavaliar o doente, qual que é a frequência que eu vou administrar a medicação e o local de tratamento. E, em última instância, o que vai ser importante para a gente lembrar é que a abstinência que ela vai ser mais leve, ele vai ficar sendo tratado ambulatorialmente com benzodiazepínico, tiamina, e o hospitalar com benzodiazepínico EV, sendo que no ambulatorial é por via oral.
E por fim, dessa parte aí de transtornos do álcool, a síndrome, né, do delirium tremens, que é uma doença que tem um início após o último consumo do álcool de 48 a 96 horas, e o quadro clínico, ele é um quadro também mais agudo, com alteração dos sinais vitais, como taquicardia, hipertensão, febre, também um quadro catecolaminérgico, de abstinência. O paciente fica agitado, com tremor, sudorese, podendo até mesmo ter delírios audiovisuais, com alteração do nível de consciência, ficando confuso, desorientado e até mesmo chegando ao coma. No tratamento, então, qual será? Vai ser internação em UTI, é um quadro potencialmente fatal. E o suporte vai ser dando benzodiazepínico endovenoso e para casos refratários, fenobarbital, propofol ou até mesmo Precedex, que é a dexmedetomidina. Mas atenção então, que a gente tem que evitar alguns antipsicóticos que vão diminuir o limiar convulsivo, porque são pacientes que têm o limiar convulsivo mais reduzido. Então se eu dou algum antipsicótico de primeira geração, como clorpromazina, haloperidol, isso pode piorar e gerar crises convulsivas. Evitar também o uso de fenitoína caso o paciente apresente alguma crise convulsiva, porque ela não é eficaz. E sim preferir a carbamazepina como a medicação de escolha em crise convulsiva em paciente etilista e não administrar glicose EV sem reposição prévia de tiamina, pelo risco de você desencadear uma encefalopatia de Wernicke. Mas preste atenção, não tem por que você dar glicose EV para o cara se ele não está hipoglicêmico, né? Então começa daí. Lembrar também de diagnóstico diferencial de duas coisas. Uma eu coloquei aqui que é a encefalopatia hepática, mas também lembrar de um quadro de hepatite alcoólica, em que o paciente pode apresentar um grau de confusão também. E também, então, a gente pode ter, nas tireoidites, quadro de tireotoxicose, que é quando a gente tem uma exposição dos tecidos, né, do nosso organismo aos hormônios tireoidianos, gerando uma síndrome clínica de tireotoxicose. No caso das tireoidites, o que acontece é que ocorre uma destruição do folículo tireoidiano que armazena esses hormônios, liberando T3 e T4 livre e também gerando, por conta de um feedback negativo, a supressão do TSH. E isso tudo sem ocorrer um hipertireoidismo, porque ocorre a nível de glândula, não a nível de sistema nervoso central, por exemplo. Então, vamos passar aqui quais são os tipos de tireoidites, a sua etiologia, quadro clínico, laboratorial e o tratamento. Então, bora aqui, primeira que a gente tem aqui é a tireoidite aguda ou supurativa, em que a sua etiologia é uma inflamação por uma infecção bacteriana, e o quadro clínico vai ter toxemia, vai ter febre, calafrio, pode ter um aumento da tireoide e vai ser dolorosa a palpação, podendo ter uma hiperemia local associada. No tratamento, no laboratório, perdão, a gente tem que ter um diagnóstico com uma PAF para coleta de cultura, afinal, para guiar o meu tratamento. E o tratamento é uma antibiótico terapia empírica. Beleza? Próxima. Tireoidite, granulomatosa ou de Kervem. É aquela clássica, né? Que vai ser uma agressão direta ou pós-viral, autoimune, né? Principalmente pós-infecção respiratória viral. A clínica é aquela tireoidite que vai ter pródromos de astenia, mal-estar, um quadro bem de viral mesmo. Mialgia, faringite e febre baixa. No laboratório, o que eu espero? 4 fases. Primeira fase, uma fase dolorosa, inicial com um quadro clínico da tireotoxicose, seguida de uma fase de eutireoidismo, porque ele liberou, tive uma hipertireotoxicose, né, uma tireotoxicose, os hormônios normalizaram, fica eutireoideu. Depois ele vai ter uma fase de hipotireoidismo, que aí acabou liberando todos os hormônios e depois vai voltar a ficar eutireoidiano. Relembrando que por ser um fenômeno também viral, agressão direta ou autoimune, tem um VHS aumentado e o tratamento é medidas de suporte, então anti-inflamatório para controle de dor e esperar a normalização do quadro. Caso não melhore, eu posso considerar corticoide. Ele melhora dramaticamente. Essa é a palavra-chave. Uma resposta abrupta com o uso de corticoide. Beta-bloqueador também pode ser utilizado na fase 2, na fase 1, que é a fase de tireotoxicose, para melhora dos sintomas também. Próxima é a tireoidite linfocítica subaguda,
que é um quadro inflamatório por uma infiltração linfocítica da glândula tireoide, podendo ocorrer no período pós-parto. Geralmente, tem sintomas de tireotoxicose, mas é um quadro indolor. E o laboratório, o que é esperado? Uma tireotoxicose, depois seguido de um eutiroidismo, seguido por um hipotireoidismo, seguido por um eutiroidismo. É bem parecido com a que a gente acabou de falar, que é a tireoidite de Kerven. Só que a diferença é um quadro assintomático, apenas a tireotoxicose, não tem mialgia, não tem dor, não tem nada. Ele vai ter as 4 fases, só que o PCR e VHS vão ser normais. E o tratamento somente para sintomas de tireotoxicose, se necessária, porque é uma tireoidite autolimitada no período do puerpério. Próxima aí, então, é a tireoidite linfocítica crônica, ou de Hashimoto, que é a mais comum, tem um fundo autoimune, também pode estar associado com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes do tipo 1, doença celíaca também, e é a mais comum entre as tireoidites. De clínica, geralmente é uma clínica de hipotireoidismo, e o laboratório, o que é esperado? Eu estou destruindo a glândula tireoide, e o meu sistema nervoso central está lá orientando a produzir mais hormônio tireoidiano. Como? Liberando muito TSH, só que a tireoide não está respondendo esse TSH, então a gente começa a aumentar a produção de TSH. Então eu espero ter um TSH elevado e um T4 livre baixo, ainda mais se for primária. E o tratamento é a reposição do hormônio tireoidiano, a levotiroxina. Beleza? Bem tranquilo. E aqui, acabando, temos a tireoidite de Riedel, que é uma tireoidite que é uma fibrose extensa da tireoide e dos tecidos adjacentes, que não tem uma causa muito bem definida. E aí a clínica é um bócio endurecido, fibrótico, com crescimento variável, que pode até mesmo comprimir as estruturas adjacentes. De laboratório, o esperado é o raio, que vai ver uma captação normal ou com áreas frias, tá bom? E aí que vai ser o estranho. E ele pode ter uns sintomas de eutiroidismo ou até mesmo uma clínica de hipotireoidismo. O tratamento, então, suporte se ficar hipotireoideu, então reposição hormonal, e se houver compressão de outras estruturas, a tireoidectomia para evitar uma compressão extrínseca da tireoide. Fechamos tireoide, entramos no último tópico, que será das artrites. Falando de artrites, então, vamos fazer um bate-bola também com as principais que podem cair na sua prova. Lembrando que monoartrite é igual a artrocentese, beleza? E aí pode cair um quadro de um homem de meia idade, hipertenso, que começou a tomar hidroclorotiazida agora e, do nada, uma monoartrite na primeira articulação metatarsofalangiana, podagra ou hallux, aí, por exemplo. E aí acaba tendo esse quadro inflamatório com edema, rubor e calor na articulação do dedão, do hallux. E a gente tem aí um outro quadro também, que pode ser a presença desses tofos aqui, ok? Então, essas deformidades na articulação também podem estar presentes no quadro clínico. Um outro cenário que eles podem cobrar é uma mulher de meia idade com uma dor de característica mecânica, com uma rigidez matinal de menos do que 30 minutos. Essa dor mecânica é uma dor que piora com o movimento. E com crepitação na articulação, deformidade articular, acometendo as interfalangianas distais e proximais, além de quadril e joelho. Tem que pensar nesse daí, lembrando que podemos ter alguns nódulos de Eberden e Burchard aqui também. Jovem, sexualmente ativo, um quadro de poliartralgia que depois acaba indo para uma monoartrite, com sinais discretos de toxemia. Então, geralmente, podem apresentar esses 3 cenários aqui mais comuns para vocês. E aí, essa é aqui uma das lesões que pode ocorrer de pele nesse quadro do jovem que eu comentei. E por fim, criança ou idoso com uma monoartrite, foi secundária a um trauma, ou o paciente chega aí com uma ferida em membro inferior e sinais de toxemia importante. Qual que é, então, os diagnósticos que temos? O do homem de meia idade de 50 anos, clássico, né? Quadro de gota, com podagra, com tofos gotosos nas mãos, por exemplo.
quadro que começou após o uso do hidroclorotiazida, por exemplo, que acaba aumentando os níveis de ácido úrico. Uma mulher de meia idade com dor mecânica tem que pensar em osteoartrose, comprometimento axial, dor mecânica, sem ritmo inflamatório, rigidez marginal curta. Pega interfalangiana distal, tem que lembrar disso. Um quadro de um jovem que tem uma poliartralgia, que depois vira uma monoartrite, pouca toxemia, lesão de pele, tem que pensar em artrite gonocócica. Criança e idoso com monoartrite e tem trauma, tem porta de entrada, está toxemiado, tem que pensar em artrite séptica não gonocócica e o principal agente etiológico é o Staphylo aureus. E agora falando sobre o diagnóstico, na gota o esperado é o quê? Cristais em forma de agulha com birrefringência negativa na luz polarizada. Na osteoartrose o esperado é, na análise do líquido, um líquido com uma aparência bem clara e uma baixa contagem de leucócito. No exame de imagem é esperado um estreitamento do espaço articular, uma esclerose do osso subcondral e osteófitos, que são aqueles bicos de papagaio, e cistos ósseos. Na artrite gonocócica e na artrite séptica eu já comento, porque agora olhem só como é que fica a imagem na osteoartrose. Então aqui temos os osteófitos, tá? Daqui a gente tem uma redução do espaço articular, bem na articulação do acetábulo com o trocânter do fêmur. Olhem aqui o cisto subcondral, uma imagem mais escura, por exemplo. Então essa aqui é uma artrose de quadril direito, tá? No caso. E aqui um osso com menos artrose, tá bom? Então aqui a gente tem um pouquinho de esclerose, mas olha, eu tenho um espaço articular maior. Então aqui vocês veem que é um quadro de uma osteoartrose de quadril à direita. Voltando então para falar da artrite séptica e gonocócica, né? A gente vai ter exame laboratorial, na análise do líquido, um líquido turvo, purulento, geralmente, com pedromínio de polimorfos nucleares e coloração de gram positiva. O esperado, então, na artrite gonocócica é a presença de diplococos gram-negativos e, no caso da artrite séptica, né, não gonocócica, a presença de cocos gram-positivos, pensando em Staphylo aureus. No tratamento da gota, lembrar, AINES ou corticoides, juntamente com a colchicina para evitar recorrência, e o halopurinol. Em algumas situações eu estou autorizado a iniciar o halopurinol na vigência da crise. No caso da osteoartrose, é controle de dor, analgesia simples com dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, em especial tópicos, porque é uso contínuo, então tem uma baixa absorção sistêmica. Posso utilizar opioides fracos e melhora da capacidade funcional, treinamento, musculação, fisioterapia. E nas artrites sépticas, gonocócica e não, puncionar, né, fazer o diagnóstico e o tratamento. E no caso da artrite séptica, não gonocócica, oxacilina, porque o principal germe é o Staphylo aureus. E se for gonocócica, apenas o ceftriaxona já está de bom tamanho. Falando agora da artrite reumatoide, lembrando aí que é uma poliartrite inflamatória crônica, que acomete principalmente mulheres de meia idade, vai se manifestar por um quadro de inflamação, né, com dor, edema, uma rigidez matinal maior do que 30 minutos, às vezes maior do que 60 minutos, e vai ter um padrão aditivo, começa num dedo, vai para o outro, e geralmente ele é simétrica, acometendo principalmente mãos, pés, punhos e só. Geralmente vai poupar a interfalangiana distal. O que é que pega a interfalangiana distal? Osteoartrose, artrite psoriásica, então não confundam as coisas. Lembrando então o que eu posso ter? O desvio ulnar dos dedos, o acometimento da interfalangiana mais proximal, não pegando a distal, e aqui então aquele acometimento da articulação da mão para os dedos também, ok? Podendo ter até mesmo aqueles nódulos aqui em região de punho. Na artrite reumatoide, então, o que eu tenho para repassar? Além disso, no tratamento, sintomáticos, drogas modificadoras da doença e imunobiológicos. Então, anti-inflamatórios, por exemplo, analgesia simples, corticoide, para tirar a inflamação daquele momento. De droga modificadora, principal que a gente tem que lembrar é o metrotexato, mas também a leflunomida, a sulfasalazina e a hidroxicloroquina.
De imunobiológico, aí eu posso utilizar inibidores de TNF-alfa, como infliximab, etanercept e adalimumab. Comentando um pouquinho só da diferença, né, do ritmo inflamatório para o mecânico, porque é o que diferencia mais de osteoartrose para artrite reumatoide, por exemplo. Um ritmo inflamatório é quando ele melhora com o esforço, com a atividade, meio que passa um óleo nas juntas e ela começa a melhorar com a atividade. Na mecânica, ela melhora com o repouso e piora com a atividade, ao contrário. Na inflamatória, geralmente a dor ela é noturna e no mecânico não tem dor noturna. E a rigidez da artrite mecânica, como a osteoartrose, geralmente ela é menor do que 30 minutos e da inflamatória ela é maior do que 30 a 60 minutos. E para a gente falar o último tópico aqui, um a mais, porque eu acho que isso aqui pode cair, tem tudo para poder cair numa prova para vocês, é a dermatomiosite polimiosite, que também pode manifestar com algum acometimento, né, de mão, tá? Não é necessariamente uma artrite, mas tem algumas coisas que na história podem te lembrar. Só para a gente lembrar, ambas vão ter uma manifestação muscular como uma fraqueza muscular, geralmente proximal e simétrica, e aí pode ser ou de cintura escapular ou de cintura pélvica, então dificuldade para pentear o cabelo ou para subir escada, por exemplo, com início cindioso, podendo ter relação com mialgia, mas também é comum ter fraqueza de outros músculos, como músculos da deglutição, elevando o paciente a apresentar uma disfagia, dificuldade para sustentar a cabeça também, poupa geralmente musculatura facial e ocular, o que faz um diagnóstico diferencial com miastenia graves, por exemplo, e no laboratório esperado é aumento de CPK, de aldolase, de DHL, por exemplo, também. Pode ir para a eletroneuromiografia, que vai ter um padrão miopático, que é um padrão específico. E também temos a dermatomiosite juvenil, que começa antes dos 16 aninhos. E aqui sim, só ficando um pouquinho mais de olho no que eu tenho para passar para vocês, as manifestações cutâneas. Então, lembrar, se descrever que ele tem manchas ao redor dos olhos ou abaixo dos olhos, por exemplo, pensar no heliótropo, por exemplo. Não confundam com o rash malar do lúpus. As pápulas de Gottron, que são essas manchas aqui, bem nas articulações, também pode acontecer. Sinal do Challe, também, bem na área fotoexposta. Lembrar também da mão de mecânico, da eritrodermia também, que são relacionados à dermatomiosite. E a dermatomiosite tem uma grande associação com neoplasias. E para diagnóstico a gente pode pedir os anticorpos anti-Mi2. Eu fico por aqui, galera. Espero que tenham anotado. Qualquer coisa, voltem, deem uma pausa. Fiquem ligados que tem mais. E todos os sábados agora, até o final dessa temporada de provas, a gente vai estar com vocês a partir das 14 horas. Se você não está inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber a notificação e ficar por dentro de todas as nossas divulgações de dicas e apostas antes das principais provas de residência. Qualquer coisa, não esqueçam, a gente vai ter todas essas lives aí de correção, mas qualquer coisa não esqueçam de entrar no nosso Instagram, @medway.residenciamédica, para pegar maiores informações, pegar o cronograma e pegar dicas de última hora quentíssimas para vocês. Eu fico por aqui, bora para cima e tamo junto, galera. Valeu e aquele abraço.
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.